A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta da figura 1 ilustra uma abóbada na entrada principal da capela, e a figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Então, esse tipo de problema, pessoal, como ele afirma que essa abóbada faz o papel de uma parábola, então eu consigo modelar matematicamente essa curva, ou seja, achar sua função. Se eu achar sua função, eu consigo achar qualquer ponto dessa função, inclusive para achar essa altura. Então, vamos tentar modelar. Primeira dica. Existem diversos professores que podem calcular e fazer sugestão onde estão os eixos coordenados, mas eu acredito que é de quase consenso geral você considerar o eixo X como o piso. A grande polêmica é que alguns professores chamam esse cara aqui de eixo Y, e outros, esse eixo aqui, a de simetria da parábola, como eixo Y. Kinji, como é que eu vou adivinhar? Não vai, você vai escolher. O que é que Kinji prefere? Kinji, particularmente, também gosta de chamar o eixo X o chão, e Kinji, particularmente, gosta de chamar o eixo Y o eixo de simetria da parábola. Ok? Eu prefiro. Então, para eu encontrar justamente a altura da abóbada, eu preciso achar qual o valor de C. Lembra que eu falei para vocês que o valor de C significa exatamente o valor em que minha parábola corta o eixo Y? Então, como isso aqui é uma função quadrática, eu posso escrever da forma ax quadrado mais bx mais c. Então, ele deseja o valor de C. Esse é o problema. Fechou? Um resultado muito importante que você tem que guardar é o seguinte. Pessoal, todas as vezes que o eixo y é uma função quadrática, o eixo de simetria, que o eixo y do plano cartesiano for o eixo de simetria, toda vez você pode dizer que o coeficiente b da parábola é zero. Aí você diz, por quê? Porque esse ponto aqui não é o vértice da parábola, então o x do vértice vai ser quanto? Zero. Pessoal, o x do vértice é dado por essa fórmula, menos b sobre 2a. E se o x do vértice é zero, para que uma divisão dê zero, é que o numerador é zero. Ou seja, o que é que você está querendo dizer, Kish? O que eu estou querendo dizer para você que todas as vezes que você tiver o eixo de simetria da parábola em cima do eixo y, você pode dizer que esse b é zero. Ok? Então, para achar a minha função, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar pontos da minha parábola e fazer uma devida substituição. Quando você pega esse ponto azul aqui, você observa que nesse ponto aqui o x é 5 e o y é 0. Esse aqui é o ponto 5, 0. Mas esse outro ponto aqui, ó, azul do lado esquerdo, esse outro ponto azul do lado esquerdo também é um ponto da parábola. Esse ponto aqui é o ponto menos 5, 0. Na verdade, esses valores são minhas raízes. E também teríamos esse outro ponto aqui, azul, que nesse caso esse ponto aqui vai ser quem? X é 5 ou 4 e o y é 3. Então, esse aqui é meu ponto 4, 3. Nesse caso agora, eu só preciso achar os dois coeficientes A e C. Então, eu preciso de duas informações. Para que eu ache essas duas informações, o que é que eu devo fazer, pessoal? Eu devo pegar esses pontos e substituir na minha função. Então, se no lugar do x eu colocar 5, por exemplo, o valor de y vai ser 0. E todo o resto eu vou repetir. Com isso aqui, você vai se deparar com a equação, uma igualdade com dois valores desconhecidos. Então, isso aqui vai ser uma equação com duas incógnitas. Kenji, como é que eu faço para achar uma outra equação com as mesmas duas incógnitas? Vou pegar um outro ponto e substituir. Um outro ponto que eu posso substituir
claro, não estaria errado. Eu poderia substituir esse ponto de cá, mas o que é que acontece? Se eu substituo esse ponto, pessoal, x igual a menos 5, quando ele elevar ao quadrado, vai dar a mesma expressão. Então, não é que esteja errado, simplesmente nesse caso não vai me ajudar. Então, eu vou substituir esse outro ponto aqui. Então, se o x for 4, o y é 3. Então, substituindo, se no lugar do x eu coloco 4, o y vai ser 3. Então, eu posso simplesmente, com isso, fazer um sistema de duas equações e duas incógnitas. E ao resolver esse sistema, eu vou achar os valores de A e C. Achar os valores de A e C, eu consigo modelar minha função tranquilamente. Aqui eu posso isolar o valor de C em cima. Se você observar aqui, 5 ao quadrado dá 25, vezes A dá 25A, vai para o outro lado menos 25A. Eu posso, embaixo, substituir. Aqui eu vou ter 3. 4 ao quadrado, 16 vezes A vai me dar 16 vezes A. E no lugar do C, eu vou colocar menos 25A. E com isso, eu consigo achar o valor de A. Aqui, pessoal, quanto é 16A menos 25A? 16A menos 25A dá menos 9A, igual a 3. Se eu desejo o valor de A, menos 9 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Mais com menos dá menos. Simplificando por 3, vai dar menos 1/3. Então, descoberto que A vale menos 1/3, eu posso substituir aqui, ó. Então, C, menos 25 vezes o valor de A. Aqui, multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Vai ficar mais 25 sobre 3. Então, o valor de C, que era o que eu procurava, vale quanto? 25/3. Por que o valor de C? Porque como ele está querendo essa altura máxima, é justamente, se está cortando o eixo Y, é o valor de C que eu estou obtendo. Uma outra maneira que você pode fazer é simplesmente jogar, substituir isso na função. O A é menos 1/3. Ficaria menos 1/3 de x quadrado. O C é mais 25/3. Eu poderia simplesmente calcular pelo y do vértice. Se você calcular o y do vértice, porque isso aqui seria a altura máxima, menos delta sobre 4A. E com certeza também daria o mesmo resultado. Uma outra maneira que muita gente gosta de fazer, você pode usar uma forma chamada forma fatorada, e é uma outra maneira que a gente pode trabalhar. A forma fatorada da função serve, é interessante, quando você tiver as raízes da função. Então, e nesse caso eu tenho. Quando você observa as raízes da função, as raízes quais são? Menos 5 e mais 5. Então, eu posso escrever assim, ó. Coeficiente líder multiplicado por x menos cada raiz. É assim que eu posso escrever matematicamente o quê? A função na forma fatorada. Então, quando eu escrevo a função na forma fatorada, você pode trabalhar da seguinte maneira. Eu sei uma raiz que é mais 5, eu sei outra raiz que é menos 5. Então, vai ficar menos, com menos vai ficar mais 5. E para achar esse ponto aqui, bastaria, na verdade, para achar a função, bastaria pegar um ponto da função e substituir. Quem eu vou colocar menos 5, 0? Não, porque essa informação eu já usei aqui. Vou usar mais 5, 0? Também já usei aqui. Vou usar o ponto 4, 3. Então, significa que se no lugar do x eu colocar 4, no lugar do y, eu devo colocar 3. Então, fazendo essa substituição, teríamos 3, A vezes, onde tem x eu coloquei 4, onde tem x eu coloquei 4, eu acharia o valor do coeficiente A, que seria o coeficiente líder. Feito isso, isso aqui vai me dar 4 menos 5 é menos 1, 4 mais 5 dá 9,
9 vezes menos 1 deu menos 9, que multiplicando passou dividindo. E claro que o valor de A é o mesmo. Então, a minha função na forma fatorada ficaria assim, ó, coeficiente líder multiplicado por x menos cada raiz. E nesse caso aqui, se eu estou querendo exatamente o momento em que minha parábola corta o eixo y, nesse momento o x aqui é quanto? 0. Então, bastaria, onde tem x aqui, pessoal, colocar 0. Então, se onde tem x eu colocar 0, você vai ter 5 vezes menos 5 dá menos 25, vezes menos 1 terço, dá mais 25 terços. Fizemos de duas maneiras, usando a forma fatorada e não, e você discute ou analisa qual a melhor maneira para você.